Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nestas páginas virtuais para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecermos a este Pai misericordioso por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, já passamos aqui na vida e em outras vidas, ainda iremos passar, mas sem sombra de dúvida que aqui nos encontramos no banco da escola que precisávamos estar, no momento em que precisávamos estar para o nosso aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente e nos dirigimos fraternalmente a eles em agradecimento. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado. Agradecemos de uma forma muito especial aos trabalhadores, frequentadores da Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita Allan Kardec, mais conhecida como CDAC, Grupo CDAC, que fica localizado aqui em Goiânia, fica localizada esta Sociedade Espírita, fica localizada aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil, mais especificamente no setor Parque Anhanguera 2. Muito obrigado a estes irmãos e irmãs por nos conceder mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de tratamento. E que possamos aproveitar todos nós este momento que aqui nos encontramos para fazermos uma verdadeira corrente magnética para o nosso tratamento e também em prol de outros irmãos e irmãs de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós. Que todos nós possamos receber aqui de acordo com as nossas necessidades. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais acerca de livre-arbítrio. Conforme a proposta para este momento, usaremos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 16, o Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, o capítulo de número 7, e também o Livro dos Espíritos, mais especificamente, Progressão dos Espíritos, questões de números 114 a 127. Então, iniciando as nossas reflexões, é importante nós começarmos exatamente com palavras de Jesus. Palavras de Jesus, anotações do evangelista João, capítulo de número 3, versículo de número 7, em que Jesus nos disse da seguinte maneira: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então aqui um versículo daquele célebre encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele conversou abertamente com Nicodemos acerca de reencarnação. Aí você pode questionar, mas o que tem que ver reencarnação com livre-arbítrio? Veremos aqui nas palavras de Emmanuel, nos esclarecimentos de Emmanuel, que tem tudo a ver. Exatamente por isso que aqui nos encontramos em mais uma existência no corpo físico, para exercermos e exercitarmos o nosso livre-arbítrio. Porque se não fosse o livre-arbítrio,
Se Deus não tivesse nos concedido o livre-arbítrio, não teria necessidade de reencarnações. Porque, sem sombra de dúvida, se Deus já tivesse nos criado naquela condição de prontos, sem a necessidade de nós buscarmos por conta própria a nossa melhoria, a nossa iluminação, ou seja, termos mérito pela nossa transformação, iluminação espiritual, não teria necessidade de reencarnação. Consequentemente, nós seríamos simplesmente uma máquina, não tendo livre arbítrio. Então aqui Emmanuel buscou como referência para estas reflexões do capítulo número 7, um parágrafo do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 16, em que os espíritos amigos nos falam da seguinte maneira: não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Então, os judeus conheciam reencarnação com o nome de ressurreição. Eles não sabiam propriamente como isto acontecia, mas eles sabiam que a alma voltava em novas existências, para novas existências, que a alma não morria. Mas só que eles não sabiam como isto acontecia. Assim como muitos de nós até hoje não conhecemos quase nada de reencarnação. Somos ainda quase que analfabetos neste alfabeto divino chamado reencarnação. Então aqui Emmanuel buscou estas referências e ainda acrescenta ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus. Então aqui Emmanuel buscou esta referência exatamente nos falando acerca de reencarnação, para nos falar acerca deste exercício do livre-arbítrio, o nosso comportamento perante o livre-arbítrio, e em se negando a reencarnação, nós estaríamos negando os ensinamentos do Cristo. Então Emmanuel começa aqui as reflexões deste capítulo de número 7 do Livro da Esperança, nos esclarecendo da seguinte maneira: surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção acerca do livre-arbítrio, que surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro em uma gaiola ou em um alçapão. Então aqui ele usa esta referência para nos chamar a atenção que aqueles que negam o livre-arbítrio, eles usam este argumento exatamente falando que nós não somos assim tão livres, não temos uma liberdade, porque somos tão livres quanto um pássaro preso na gaiola. E realmente a liberdade que Deus nos concede, que Deus sempre nos concedeu, ela não é ilimitada. Ela tem um limite, realmente é preciso que tenha um limite. Então a liberdade de ação, ela é limitada, Deus não nos concedeu ela de forma completa. Então chega um ponto, a partir do momento em que fizemos muitas escolhas equivocadas, conforme os espíritos amigos nos dizem, que Deus tem que dizer, usando as suas leis, basta. Não pode ir mais adiante exercitando o seu livre-arbítrio para que você não se prejudique mais. Então aí, de uma certa forma, somos tolhidos no nosso livre-arbítrio, principalmente naquelas situações em que somos enviados aqui para a Terra ou para outros mundos em uma reencarnação compulsória, em um corpo às vezes completamente débil,
que não tem condições de usar livremente a sua liberdade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção acerca disto e ainda acrescenta, e justificando a assertiva, ou seja, aquela assertiva da negativa do livre-arbítrio, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal. Então usam também este argumento de que nós, em muitas situações, somos ligados compulsoriamente a um novo corpo físico. Os constrangimentos da parentela. Então, em muitas situações, nós somos constrangidos ou obrigados a estarmos em um agrupamento familiar que nós não escolhemos. Porque em muitos momentos da nossa trajetória, se nós não valorizamos, ou não tenhamos valorizado a família, ou se nós não valorizarmos a família hoje, a família onde nós estamos inseridos, quem nos garante que numa próxima oportunidade nós não seremos constrangidos a vir em uma família diferente? Então, sem sombra de dúvida, é preciso entender isto não como um castigo de Deus, mas uma certa forma de tolher a nossa liberdade quando nós não a usamos com responsabilidade. Então é preciso termos realmente a liberdade de ação, mas somos constantemente responsabilizados pelos nossos atos. Então aqui eles citam, Emmanuel cita estas referências, estes meios que aqueles que negam o livre-arbítrio usam como justificativa, a união compulsória do espírito a um novo corpo, o constrangimento de uma parentela que você não escolheu, as convenções sociais que às vezes você não quer obedecer e é constrangido a obedecer, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Então aqui Emmanuel encerra este parágrafo nos dizendo que estes argumentos que aqueles que negam a reencarnação, ou seja, a união compulsória a um novo corpo físico, a parentela que você não escolheu em muitas situações, as convenções sociais que você precisa obedecer ou é obrigado a obedecer, as imposições do trabalho, as preocupações incessantes em relação à preservação da energia, a preservação do corpo físico, a obediência natural aos regulamentos constituídos. Então eles usam estes argumentos para dizer que o livre-arbítrio não existe. Mas aí Emmanuel lembra que é preciso não esquecer que não há escola sem disciplina. Nós nos encontramos em uma escola, numa escola da alma, no educandário das almas, e é preciso que esta escola tenha disciplina. E tudo isto que ele fez referência são disciplinas que nós precisamos obedecer para a nossa educação. Porque aqui nós nos encontramos nesta sala de aula ou neste imenso educandário, não para sofrermos, mas estamos aqui em processo educativo. Estamos aqui em processo iluminativo. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: certamente, todos os patrimônios da civilização foram erguidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Então aqui Emmanuel nos lembra que todos os patrimônios que hoje nós temos, patrimônios da civilização,
foram construídos, foram erguidos pelos homens, pelas criaturas inteligentes aqui na Terra, usando a sua própria liberdade. Aí ele diz que para entender e exaltar o bem que o uso correto do livre-arbítrio nos traz, é preciso que examinemos o verso desta moeda. E aqui ele traz várias referências acerca deste verso da moeda. Então ele diz: reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que é preciso que reflitamos, mesmo que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes aqui na trajetória terrena, para recolher deles as dolorosas lições, como lições para nós também. Pensemos, diz Emmanuel, pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas, por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições das trevas. Do que adianta você acumular, nós acumularmos recursos amoedados, e no momento em que se aproxima a morte do corpo físico, nós não termos uma migalha de luz que nos mitigue as aflições das trevas? Então é isto que Emmanuel está nos chamando a atenção. Estes recursos amoedados, sem que também acumulemos luz para a nossa vida, eles não valerão nada para nós do outro lado da vida. Mas a escolha é nossa. Nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Se você quer acumular recursos amoedados e não acumular luz para a sua vida, a escolha é sua. Mas só que depois você não terá o direito de reclamar das suas escolhas, ou o resultado das suas escolhas, as aflições das trevas. E aí Emmanuel acrescenta: imaginemos também o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Então aqui Emmanuel nos fala acerca do uso do nosso livre-arbítrio também, onde você, cada um de nós, podemos trocar, abrir mão de veneráveis encargos para a nossa iluminação espiritual por outras escolhas fantasiosas, de enganos, e aí nós iremos, num determinado momento da nossa trajetória, quando despertarmos no crepúsculo da existência, nós iremos nos encontrar como uma criatura arremessada contra sua própria vontade, num deserto asfixiante e escabroso. E ainda Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Então você, eu, cada um de nós, espezinharmos ou desprezarmos a dignidade humana é um direito seu. Usar o seu livre-arbítrio é um direito meu, usando o meu livre-arbítrio, mas só que depois eu não posso reclamar do resultado destas minhas escolhas, porque sem sombra de dúvida eu serei responsabilizado
responsabilizado constantemente pelas minhas escolhas. Eu também terei os créditos pelas minhas escolhas acertadas, assim como os débitos pelas escolhas equivocadas na minha trajetória. Ainda Emmanuel faz uma outra consideração, traz aqui uma outra referência para aprofundar as reflexões. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé. Então, consideremos todas aquelas criaturas, todos nós, se desvirtuarmos a fé, usarmos e abusarmos da fé das outras criaturas, desvirtuarmos a verdadeira fé, a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Então aqui ele nos chama atenção acerca daquelas escolhas equivocadas, usando o livre-arbítrio, em que nós podemos desvirtuar a fé e nos isolarmos em uma clausura e não trabalharmos. E como nós sabemos, a fé sem obra, ela é morta em si mesma. E sem sombra de dúvida, que no término da estância terrestre, nós iremos encontrar ou iremos estar com um coração estéril. Ou seja, nós não teremos obras nenhuma, não teremos realizado obra nenhuma ao longo da nossa trajetória. E ainda Emmanuel acrescenta para meditarmos da seguinte maneira: meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência. Meditemos naquelas criaturas em todos nós, se nos rendermos à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Então, é uma escolha também, usando o livre-arbítrio, eu posso me tornar um delinquente. Só que depois, eu também não poderei reclamar o resultado destas escolhas equivocadas. Terei que arcar com as consequências. E ainda Emmanuel acrescenta: ninguém pode negar que todos eles. Então, todas essas referências que Emmanuel aqui nos faz, ou nos fez, deixou aqui as anotações, ninguém pode negar que todos eles, imanizados ou magnetizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Então, aqui ele chama a atenção que todos que fizeram as escolhas, conforme aqui ele faz referência, todos eram livres para fazer as suas escolhas, conquanto, acrescenta Emmanuel, conquanto os empeços ou empecilhos do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Então aqui ele nos chama a atenção que eu posso e tenho a liberdade de fazer tudo errado. No entanto, eu também tenho a liberdade para fazer a escolha ou escolhas corretas, para construir, para educar, para entender, para servir. Então é preciso que reflitamos acerca das nossas escolhas. E aqui queremos abrir um parêntese para fazermos referências, conforme falamos no início, antes de encerrar as reflexões com Emmanuel, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, conforme havíamos dito, progressão dos espíritos. Para aprofundarmos um tanto mais, depois todos nós poderemos pegar o Livro dos Espíritos e estudarmos as questões a partir de número 100, que nos traz aquela escala espírita, para entendermos como funciona esta progressão dos espíritos. Mas aqui iremos citar algumas questões a partir da questão número 114, que nos fala acerca desta progressão dos espíritos. Então, a questão de número 114 de O Livro dos Espíritos
Kardec questionou da seguinte maneira: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoraram? Então aqui Kardec quis saber como acontece a melhoria ou a piora dos espíritos. Eles são bons ou são maus pela sua própria natureza? Ou eles são bons porque se esforçaram e se melhoraram? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: são os próprios espíritos que se melhoraram ou que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então são os próprios espíritos, através das suas escolhas, através de seus próprios esforços, é que vão se melhorando, mudando de escala, de uma escala inferior para uma escala superior. Aí avançamos nas referências aqui do Livro dos Espíritos para a questão de número 120. Questão de número 120, quando Kardec questionou aos espíritos amigos da seguinte maneira: todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Ou seja, todos os espíritos precisam passar por aquela condição de maldade para alcançarem a condição de bondade? E aí, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então aqui os espíritos amigos responderam que nós não passamos obrigatoriamente, todos nós, pela condição de maus, mas sim todos nós fomos criados simples e ignorantes naquela condição de saber. Então todos nós passamos por esta fieira da ignorância. E na questão número 121, também do Livro dos Espíritos, Kardec quis saber o seguinte: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Porque muitos de nós ainda fazemos escolhas para o mal, ao invés de fazermos escolhas para o bem. E os espíritos amigos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Não têm eles o livre-arbítrio? Ou seja, todos nós temos o livre-arbítrio. Deus não os criou maus. O bem, não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem, tanto para o mal. Então aqui os espíritos amigos responderam que Deus nos criou todos simples e ignorantes. Inclusive Jesus, nosso mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, ele também foi criado assim, simples e ignorante. Passou pela fieira da ignorância, mas todos nós com aptidões para fazermos escolhas. A partir do momento em que chegamos à idade da razão, fomos adquirindo paulatinamente o livre-arbítrio, a liberdade de ação, consequentemente, responsabilidade pelos nossos atos. E na questão número 123, Kardec questionou: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Por que Deus permite que sigamos o caminho do mal? Exatamente pelo livre-arbítrio que ele nos concedeu. E os espíritos amigos respondem: a sabedoria de Deus está na liberdade. A sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Então, cada um tem o mérito de suas obras ou o demérito das suas escolhas equivocadas. Então, Deus nos concedeu, na sua sabedoria infinita, nos concedeu esta liberdade. E, por último, faremos aqui referência à questão de número 127, nesta progressão dos espíritos,
quando Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? É aquilo que havíamos falado anteriormente. Será que Jesus foi criado por Deus na mesma condição que todos nós? Então Kardec quis saber, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos amigos responderam, são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade, de acordo com as suas escolhas. Porque se Deus não tivesse criado todos nós iguais nesta condição de intelectualidade, Deus não seria a justiça, Deus não seria a sabedoria absoluta, Deus estaria privilegiando uma turma e desprestigiando outra. Então, sem sombra de dúvida, que todos nós fomos e continua Deus criando todos iguais e ofertando a todos as mesmas oportunidades. Vai depender, neste caminhar, eu caminhar mais rápido ou menos rápido, eu fazer as escolhas mais acertadas. Eu acertar mais e errar menos. Da mesma forma, você também, todos nós. Aí fechamos este parêntese com o Livro dos Espíritos para voltarmos às palavras de Emmanuel, para encerrarmos as nossas reflexões. Então, Emmanuel, depois de fazer todas estas considerações, ele diz da seguinte maneira: eis porque a doutrina espírita brilha na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que a doutrina espírita brilha na atualidade e há mais de 160 anos, nos auxiliando a descobrir os estatutos divinos e ainda funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer. Prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, que a doutrina espírita nos mostra estes estatutos divinos que estão gravados em nós mesmos, na nossa consciência. E aí ele nos diz que é preciso que aprendamos, é preciso aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Então, a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Eu estou fazendo simplesmente o que quero ou estou me esforçando para fazer aquilo que se deve fazer para a minha melhoria, você para a sua melhoria? E aí Emmanuel encerra dizendo: estudemos os princípios da reencarnação. Aí ele volta à reencarnação nestas explicações do livre-arbítrio. Por que existe a reencarnação? Por que existe o livre-arbítrio? Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito também explica a reencarnação, a necessidade da reencarnação. Lei de causa e efeito está diretamente ligada à lei de liberdade ou o livre-arbítrio. Então aqui ele nos fala na lei de causa e efeito à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos, se olharmos e analisarmos isto, perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar, aceitar com humildade e respeito as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão,
naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então é preciso que estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, percebendo a justiça e reconhecendo a justiça e a misericórdia de Deus, aceitar e respeitar com humildade as determinações da vida, edificando o nosso espírito de trabalho e compreensão em todos aqueles e através de todas as nossas atitudes do dia a dia, que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, acerca do nosso livre-arbítrio. Estamos realmente usando a nossa liberdade para fazer o que queremos, mas respeitando e condicionando esta liberdade para fazermos o que devemos fazer para a nossa melhoria? Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, pela presença de todos. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Mais uma vez, uma gratidão imensa a todos os irmãos da Sociedade de Estudos e Divulgação Espírita Allan Kardec, SEDEAC. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, o nosso aprendizado acerca da nossa liberdade de ação e responsabilidade pelos nossos atos, lei de causa e efeito, reencarnação, justiça divina. Até breve, meus irmãos e irmãs.